elas escutarão a minha voz. Eu penso que poderia iniciar esta homilia deste quarto domingo da Páscoa, também comemorando o Domingo do Bom Pastor, olhando para o que nós ostentamos aqui no presbitério do santuário, os nomes daqueles que pertencem e participam dos juntos, né? É a partir da colaboração daqueles que participam dos juntos que nós temos a oportunidade de fazer todas as ovelhas do Brasil inteiro ouvirem a voz do bom pastor. Então eu gostaria aqui de deixar registrado e manifestar a gratidão de todos aqueles que participam dos juntos, porque fazem ecoar a voz do Divino Pastor para todo o Brasil, né? Para que sejamos todos um só rebanho, embora divididos aí em diversas comunidades, mas ouvindo a voz de um mesmo pastor. Queridos irmãos e irmãs, por durante 3 domingos e 3 semanas, nós ouvimos os relatos das aparições de Jesus vivo e ressuscitado, não é verdade? Hoje, a ótica ou os textos pascais nos falam de Jesus que se autodeclara como o bom pastor. Bom, este adjetivo bom acompanha o substantivo pastor. E eu não sei se vocês sabem, mas a profissão de pastor desde aquela época lá em Israel é uma profissão daqueles que são mais menosprezados, os mais simples possíveis. Então nós observamos que o Rei dos Reis, mesmo vitorioso sobre a morte, porque a ótica litúrgica é a ótica pascal, mesmo após a morte e sendo ressuscitado por Deus, pelo poder de Deus, ainda assim ele se utiliza da virtude da humildade. E aí nós podemos observar justamente o seu grande convite para segui-lo, para imitá-lo, para sermos também humildes, para sermos glorificados tanto quanto ele. E aqui nos faz lembrar daquilo que ele sempre disse nos evangelhos, não é verdade? O que é que ele sempre disse? Que os humilhados serão exaltados. Ele é a melhor prova que temos de que, se deixando ser humilhado, ele foi exaltado por Deus Pai, porque tornou-se vitorioso sobre a morte. Jesus Cristo é Deus, é nosso Redentor, é nosso Salvador. Ele não precisaria ter passado por tudo isso, mas ele passou porque nos ama. Ele é o espelho, o reflexo do amor misericordioso de Deus Pai para com toda a humanidade. Queridos irmãos e irmãs, observemos bem, Deus nos ama tanto que nos dá em seu Filho Jesus como o bom pastor. Ele não é mais um pastor, ele não é qualquer pastor, ele é o bom pastor. Olha que coisa maravilhosa. E aí, nós começamos também a enxergar aquilo que é atributo do bom, né? Do pastor que por primeiro tem a coragem de dar a sua vida por suas ovelhas. Às vezes eu fico pensando, se na nossa realidade, que muitas vezes é extremamente urbana, as pessoas conseguem compreender aquilo que o Evangelho de João hoje nos traz para construirmos a imagem de um redil, portanto de um curral, né? A imagem rural. Eu acredito que a grande maioria das pessoas sabem mais ou menos do que se trata sobre uma realidade rural, né? De um redil. E às vezes a gente pensa que o pastor, ele tem a função de apenas dar ordens,
de apenas mostrar o caminho, mas mandar, não é? E não é isso que Jesus faz. O bom pastor é aquele que, além de dar a vida por suas ovelhas, ele também cuida de suas ovelhas, as conduz para pastos verdejantes, onde as ovelhas não passam necessidade. Então, o olhar especial do bom pastor é um olhar voltado para aqueles mais desvalidos, para aquelas ovelhas mais frágeis, que muitas vezes não conseguem captar aonde tem pastagens mais verdejantes, e que de repente sejamos eu e vocês, não é? Qual é a imagem que nos vem à mente quando nós falamos de Jesus bom pastor? Olhem para dentro de si. Não é aquela imagem de Jesus carregando uma ovelha nos seus ombros, com o cajado, o báculo, nas mãos? Pois é. Coloquem-se no lugar daquelas ovelhas que de repente estão no chão e que estão seguindo o bom pastor. Vocês não teriam ciúmes? Porque eu, me colocando no lugar dessas ovelhas, tenho a impressão de que, olhando para o bom pastor, carregando apenas uma ovelha nos seus ombros, às vezes poderia pensar assim: nossa, será que aquela ovelha é mais bonita do que eu? Será que aquela ovelha, ela é a preferida, é mais amada do que eu? E na verdade não é. Eu vou contar para vocês. Vocês sabiam que em Israel, a tradição, o costume e a forma de educar as ovelhas por parte dos pastores é que, quando elas querem se extraviar do redil e assim se separando, se dispersando, indo diretamente para a boca do lobo, não é? O pastor vai lá e pega e lhe quebra a perninha. E se eu disser para vocês que muito provavelmente esta ovelha que é colocada sobre os ombros do bom pastor é justamente aquela que quis fugir de seu domínio cuidador. É como se fosse assim: morde e assopra. Aquela ovelha está com a perna quebrada para que ela não se separe do divino pastor. E quantas vezes eu e vocês não nos comportamos como aquela ovelha e ainda somos privilegiados por sermos carregados pelo divino pastor? É isso que significa dar a vida por suas ovelhas. É isso que significa cuidar de suas ovelhas, comunicar vida. E tem mais, para poder encerrar este momento de homilia. Jesus disse assim: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Há um princípio da teologia que fala o seguinte: ninguém ama aquele que não conhece. Portanto, o conhecimento supõe o amor, que é a base de todo o mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas não é um conhecimento qualquer, não é um amor qualquer, é um conhecimento e um amor profundo, de intimidade. Quando a gente fala, eu conheço fulano, eu conheço cicrano, significa, eu já sentei-me na mesa com aquela pessoa, eu já partilhei a minha vida com aquela pessoa, ela faz parte da minha vida. E este é o grande convite pascal, do bom pastor fazer parte da nossa vida, porque nós fazemos parte da sua vida, e vida divina, conforme São João também escreve na segunda leitura. Nós seremos semelhantes a Ele, vivos e ressuscitados, mesmo que tenhamos experimentado a morte. Este é o grande presente que Deus nos dá, o seu Filho como nosso bom pastor, que nos dá a vida imortal, a vida divina, a mesma vida de Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.